Bem, vou começar, agora, a última aula sobre o texto, A Análise Finita e a Infinita, dedicada, essa última aula, às partes 7 e 8 do texto, e que nós estamos seguindo a partir da publicação, recente feita desse texto, mais recente, feita pela Editora Autêntica. Eu vou intitular o meu comentário a essas duas partes do texto de Freud, de O Analista, Sua Análise e o Fator Feminino. Na parte 7, de A Análise Finita e a Infinita, Freud começa citando nominalmente Ferenczi. E assim podemos verificar o quanto esse texto procura dialogar e, mais ainda, intervir, até mesmo analiticamente, sobre aquele que um dia havia sido também um analisante de Freud. Porque, como a gente já vimos, Ferenczi foi um analisante de Freud. Essa citação refere-se a um texto de Ferenczi intitulado O Problema da Finalização das Análises, publicado em 1927, ou seja, cerca de 10 anos antes de A Análise Finita e a Infinita. Na passagem a qual Freud se refere, Ferenczi distingue a análise de um processo interminável, são os termos dele, e assinala-lhe a possibilidade de encontrar, de a análise encontrar o que ele também chama de um término natural, graças ao conhecimento, são expressões diferentes, a um conhecimento técnico adequado e à paciência do analista. Por sua vez, Freud se vale dessa formulação de Ferenczi para enfatizar, de algum modo, a revelia do próprio Ferenczi, o quanto haveria ali um alerta para que a meta, um termo de Freud, seja o, abre aspas, aprofundamento da análise, fecha aspas, e não, abre aspas, o que Freud chama de encurtamento da análise, fecha aspas, página 354, parágrafo 51. Considero que essa ênfase freudiana se faz, com Ferenczi, mas também, de certa forma, a revelia de Ferenczi, porque, de fato, esse analista, com a chamada técnica ativa, que Freud já evocou na parte 7 de Análise Infinita e Infinita, a parte 3, desculpa, de Análise Infinita e Infinita. Então, Ferenczi, com a ideia de técnica ativa, não deixou de visar uma possibilidade de abreviamento da análise. Então, Freud se refere a esse texto de Ferenczi para marcar muito mais, não o abreviamento, mas o aprofundamento da análise. Porém, no primeiro parágrafo da parte 7 de Análise Finita e Infinita, Freud também destaca, do mesmo texto de Ferenczi, a observação valiosa de que um analista possa aprender a partir de suas falhas, bem como adquirir um domínio sobre o que lhe pareceria particularmente frágil. Essa observação permite a Freud acrescentar ao tema do fim de análise a importância do que chamamos de análise pessoal do próprio analista, bem como que consideramos como a formação analítica, abre aspas. Não é apenas a constituição do eu do paciente, e acrescento, já abordada
em análise finita e infinita, né? Fecho meu parênteses de acréscimo, mas também a peculiaridade do analista, que tem um lugar importante entre os momentos que influenciam as perspectivas do tratamento analítico e o dificultam dependendo do tipo de resistências. Fecha aspas, página 354, parágrafo 52. Em outras palavras, o que se abre como perspectivas, né, e mesmo o que se apresenta como dificuldades em um tratamento psicanalítico não deixam de ter alguma relação com o próprio analista. Não está a cargo apenas daquilo que é trazido pelo analisando. Logo em seguida a esse destaque sobre o que o analista pode contribuir ou não para que um tratamento, em um tratamento que é por ele conduzido, pelo analista conduzido, Freud ressalta-nos ainda o que, entretanto, muitos pós-freudianos, amparando-se em uma suposta asepsia que uma análise faria no inconsciente do analista, preferiram desconhecer. O que é isso? Que a análise e a formação do analista, segundo Freud, não lhes garante, não garante aos analistas, que eles possam atingir, abre aspas, em sua própria personalidade, a total medida de normalidade psíquica. Fecha aspas, página 354, parágrafo 53. Freud chega mesmo a lembrar que muitos chegam a se servir das falhas na suposta normalidade dos analistas para justificar sua oposição à psicanálise. Então, se o analista que fez a análise é tão problemático assim, então a psicanálise não deve mesmo funcionar, segundo esses detratores da psicanálise. Porém, respondendo a tal oposição, Freud demarca uma distinção entre o que se opera analiticamente como uma espécie de arte, ou seja, de fazer, de prática, e aquele que se dedica a isso. E nessa diferença, ele já me parece antecipar uma distinção estabelecida bem mais adiante por Lacan entre o que é esse alguém que se tornou analista e a função de analista que ele passa a exercer. Eu encontro uma antecipação dessas considerações de Lacan por parte de Freud na seguinte passagem do texto, abre aspas. Analistas são pessoas que aprenderam a exercer determinada arte e que, paralelamente a isso, podem ser pessoas como as outras. Fecha aspas, página 354, 355, parágrafo 53. Em outra parte de seu argumento contra esse tipo de crítica endereçado à psicanálise, Freud lembra-nos o fato de um médico não precisar ter seus órgãos saudáveis para exercer a medicina, inclusive a especialidade médica relacionada a esses órgãos. Mas Freud, ao mesmo tempo que ele evoca isso, que é uma verdade, tampouco deixa de ressaltar que, diferente do que pode acontecer, por exemplo, na clínica médica, abre aspas, o analista, devido às condições especiais do trabalho analítico, realmente poderá ser prejudicado por seus próprios defeitos. Fecha aspas, porque esses defeitos poderão implicar-lhe, abre aspas, dificuldades em apreender as condições do paciente de forma correta
e reagir a elas de modo adequado. Fecha aspas, página 355, parágrafo 53. Daí, segundo Freud, há mesmo alguma razão, né, para, abre aspas, se exigir do analista um grau mais elevado de normalidade psíquica e de correção, como parte da comprovação de sua habilidade profissional. Fecha aspas. E esse tipo de diferença apresentada por um analista com relação aos seus pacientes também lhe permite, abre aspas, funcionar como modelo em determinadas situações analíticas e em outras como professor. Fecha aspas, página 355, parágrafo 53. Por fim, Freud também destaca a importância da análise pessoal para o exercício do que ele chama de amor à verdade. Amor à verdade, pelo qual um analista enfrenta o que se apresenta nos tratamentos que conduz como, né, aparência e falseamento. São termos de Freud, página 355, parágrafo 53. Ainda assim, esse grau de normalidade psíquica e correção mencionado por Freud por parte do analista não deve, a meu ver, separar-se das elaborações anteriormente apresentadas em análise finita e a infinita, de que a normalidade é um ideal, ou seja, não deixa de ser uma aparência, né, como ideal, que falseia a dimensão real que a satisfação pulsional comporta na vida humana. Por isso, no parágrafo 54 de A Análise Finita e a Infinita, não é na perspectiva de um ideal que Freud vai situar a prática analítica. Analisar, juntamente com educar e governar, designam as três profissões impossíveis, segundo Freud. Logo, para retomar os termos mesmo de Freud, eu sustento que o funcionamento do analista pode situá-lo como um professor ou mesmo como um modelo para os pacientes. Essas posições de professor e de modelo não o separam da impossibilidade que educar, governar e analisar implicam. Não é sem razão que Freud vai tanto ressaltar como decisiva para a prática da psicanálise a análise pessoal do analista, como qualificar essa própria análise, fecha aspas, né, entre aspas, essa expressão, como uma, abre aspas, habilitação ideal, e sublinho aqui o termo ideal, necessária para a sua profissão. Fecha aspas, página 356, parágrafo 54. Essa qualificação de ideal por parte de Freud, né, concernente à habilitação do analista, não faz deixar de lado, a meu ver, o impossível ao qual a prática de análise convoca cada analista. Por isso, Freud, que desde o início de A Análise Finita e a Infinita apresentavam-nos uma análise como um tratamento de longa duração, vai dizer que quanto à análise do analista, ela, abre aspas, só poderá ser breve e incompleta. Fecha aspas. Página 356, parágrafo 54. Essa brevidade e essa incompletude, né, da análise do analista não são uma contradição com a longa duração de uma análise. Essa brevidade e essa incompletude vem marcar, a meu ver, que frente ao impossível de analisar, por mais longa que seja a análise de um analista, ela será sempre breve e incompleta, requerendo, portanto, de cada analista
o que mais tarde será a orientação mesma sustentada por Lacan. E qual orientação é essa? A formação do analista é uma formação infinita. Grifo aqui o termo infinita. Assim, para um analista, a análise é infinita, não porque ela não tenha fim, mas porque, orientado pelo impossível do ato de analisar, um analista responde a essa impossibilidade, tomando como infinita sua própria formação como analista. A análise infinita, portanto, tem a ver com o impossível ao qual a prática da psicanálise, convocada por cada analista, e não com a impotência na qual uma análise poderia chegar ao fim, ou com a postergação indefinida desse fim. Então, repetindo, esse impossível, ou a análise infinita, tem a ver com o impossível ao qual a prática da psicanálise vai convocar cada analista. E esse impossível não tem nada a ver com a impotência de uma análise chegar ao fim, ou com a postergação indefinida de um fim de análise. Outro exemplo de que a análise, inclusive a análise pessoal do analista, não destitui a suposta normalidade de uma dimensão ideal, é o que Freud apresenta-nos com a conclusão de uma análise no parágrafo 54 de A Análise Finita e a Infinita. Abre aspas. O trabalho estará terminado quando trouxer para o aprendiz a convicção segura da existência do inconsciente, quando lhe permitir as autopercepções, normalmente indignas de credulidade, ao aflorar o recalcado, e, por fim, quando lhe mostrar, a partir de uma primeira amostra, a técnica que só se consolida na atividade analítica. Fecha aspas, página 356. Temos aí, a meu ver, um Freud bem lacaniano. Uma análise termina quando não há mais como negar a existência do inconsciente e do quanto essa existência se apresenta nos sintomas. Nesse sentido, para se chegar ao fim de uma análise, é decisivo crer no que o sintoma nos apresenta. A dimensão, então, infinita, incluída nesse próprio fim, também é destacada, mais uma vez, por Freud. Abre aspas. Espera-se que, a partir das motivações recebidas na própria análise, que elas não se esgotem com seu término, mas que os processos de reformulação do eu continuem espontaneamente no analisando e que todas as demais experiências sejam utilizadas nesse novo sentido adquirido. Isso acontece de fato e, conforme vai acontecendo, habilita o analisando para se tornar analista. Fecha aspas, página 356, parágrafo 54. A partir dessa citação, considero também possível dizer que a menção freudiana à reformulação do eu mostra-nos que a alteração do eu pretendida por uma análise não é aquela de fortalecer o eu e seus mecanismos de defesa, garantindo ao eu, sempre que possível, um fortalecimento que, de fato, como nós já vimos, fracassa frente ao fator quantitativo e às outras resistências apresentadas à revelia do eu pelos próprios conflitos pulsionais. Trata-se, nessa reformulação do eu,
de uma reformulação que possa torná-lo compatível e, mais ainda, aberto à dimensão real e acrescentaria infinita do próprio inconsciente. Ainda assim, em 1937, data da publicação de A Análise Finita e a Infinita, a experiência de Freud com a psicanálise ao longo de um pouco mais de 4 décadas o habilita a constatar o quanto os próprios analistas, como mais tarde Lacan vai demonstrar com maior destaque, se defendem da própria psicanálise, mencionando os conflitos que acontecem entre os próprios analistas e que chegam mesmo a comprometer as descobertas analíticas. Freud reconhece que, abre aspas, inúmeros analistas aprendem a utilizar mecanismos de defesa que lhes permitem desviar da própria pessoa conclusões e exigências da análise, para que possam se esquivar da influência crítica e corretora da análise. Fim de citação. Mas, ao invés de ver como um fracasso da psicanálise esse tipo de defesa perpetuada pelos próprios analistas contra a psicanálise, Freud vai associar isso ao que se demarcou antes quanto aos analisantes em geral, como fator quantitativo e como as exigências pulsionais. Em suma, as análises pessoais dos próprios analistas tampouco livram esses analistas das pulsões. E por isso, a meu ver, Freud sustenta que, abre aspas, não causaria espanto se através do trabalho com todo recalcado, que luta por satisfação na alma humana, também despertássemos no analista aquelas demandas pulsionais que ele, do contrário, poderia manter reprimidas. Esses também são, é uma expressão de Freud, entre aspas, portanto, os perigos da análise. Perigos esses que não ameaçam o parceiro passivo, ou seja, literalmente o paciente, mas sim o ativo na situação analítica, ou seja, literalmente o próprio analista. E não deveríamos deixar de enfrentá-los. Para esse enfrentamento, Freud volta a insistir na análise pessoal do analista e chega mesmo a concebê-la com uma periodicidade de, por exemplo, a cada 5 anos, um analista deveria voltar a se tornar objeto da análise, sem se envergonhar desse passo. Fecha aspas, página 357, parágrafo 55. Considero possível dizer que, nesse contexto, Freud aborda o infinito, relacionado à análise, a maneira do famoso paradoxo de Zenão, sobre como a lenta tartaruga conseguiu alcançar e vencer o veloz Eros em uma corrida, o veloz Aquiles, melhor dizendo, em uma corrida. Freud aborda o infinito, fragmentando em periodicidades quinquenais. Então, quando ele fala de que o analista deveria se analisar a cada 5 anos. Porém, mais importante que tomar essa periodicidade quinquenal como uma regra é entendermos a lógica dessa periodicidade, de, mais uma vez, Freud demarcar o quanto a análise do analista, mesmo ao finalizar-se, não o livra da infinitude de sua própria formação, ou ainda do quanto uma análise não é apenas uma terapêutica que visa melhorar, digamos assim, os sintomas
ou mesmo terminar com os sintomas experimentados ou apresentados pelo paciente. Já temos então em Freud, a meu ver, alguma antecipação também da célebre ressalva lacaniana de que uma análise não é apenas uma terapêutica, um tratamento dos sintomas, mas ainda o que implica outro destino para a satisfação pulsional apresentada nos sintomas. Essa antecipação freudiana me parece claríssima na seguinte passagem do texto de Freud. Quanto ao analista, abre aspas, a própria análise se transformaria de tarefa finita em tarefa infinita, e não apenas a análise terapêutica do doente. Fecha parênteses, página 357, parágrafo 56. Na última parte de análise finita e a infinita, ou seja, na parte 8, considero possível afirmar que Freud vai apresentar outra modalidade do infinito com que uma análise também terá de confrontar-se perante o seu fim. Essa outra modalidade é apresentada a partir do que Freud chama, abre aspas, dois temas que se destacam e dão muito trabalho ao analista, fecha aspas, e que se correlacionam ao que o próprio Freud já chama de, abre aspas, diferenças de gênero, né? Página 358, parágrafo 57. Esses dois temas se dividem assim, segundo Freud, entre um que é característico do homem, né, e outro que é característico da mulher, mas que, abre aspas, apesar da diversidade de conteúdo, há correspondências evidentes, fecha aspas, e mesmo, abre aspas, algo que é comum aos dois gêneros, fecha aspas, e acabou por ser prensado, abre aspas, de outra forma de expressão através da diferença de gêneros. Fecha aspas, página 358, parágrafo 57. São, portanto, dois temas, dois conteúdos, cada um relativo aos gêneros masculino e feminino, mas a referência freudiana ao que é comum também nos convida a não nos deixarmos tomar por esse tipo de divisão, duplicidade e mesmo diferença. No parágrafo 58, página 358, de A Análise Finita e a Infinita, Freud designa claramente quais são esses dois temas. Abre aspas. Para a mulher, a inveja do pênis, a aspiração positiva por possuir um genital masculino. E, para o homem, a aversão contra a sua própria postura passiva ou feminina diante de outro homem. O que há de comum entre esses dois conteúdos também é apresentado por Freud, claramente a meu ver. Trata-se do complexo de castração, mas é instigante como Freud não faz da castração o que diria respeito às mulheres e não aos homens. Ou seja, né, Freud não toma, né, a castração como um déficit, tampouco reduz o falo ao órgão viril. Afinal, tanto para um homem quanto para uma mulher, há o que Freud chama de recusa da feminilidade. Fecha aspas. Quer a feminilidade seja tomada como uma suposta inveja quanto ao que os homens teriam e as mulheres não. Primeiro tema. Quer a feminilidade seja tomada
como um posicionamento passivo, sobretudo de um homem, com relação a outro homem, segundo tema. No parágrafo 59, página 359, Freud retorna à diferença de gêneros, assinalando o quanto, para os homens, abre aspas, a aspiração de masculinidade, desde o início, é sintônica com o eu, fecha aspas, ou seja, apresenta-se compatível com as aspirações do eu de um homem apresentar-se como um homem, e que, no caso das mulheres, tal aspiração tampouco deixa de ser sintônica com o eu, mas de modo mais pontual e circunscrito, ou seja, especificamente na fase fálica, antes então do desenvolvimento da feminilidade. O problema, que em termos de diferença de gêneros afetaria particularmente as mulheres e não os homens, mas que, em termos do elemento comum, a castração, ou mais especificamente a diferença sexual, impacta todos os seres sexuados. É que a orientação para a feminilidade sempre se choca com um elemento que me parece tão irredutível quanto a própria diferença sexual. Abre aspas. O desejo de masculinidade é preservado no homem. E essa preservação, né, do desejo do homem, em relação à sua masculinidade, se preserva no inconsciente, lá desenvolvendo sua influência perturbadora a partir do recalque. Fecha aspas, página 359, parágrafo 58. Em outras palavras, embora os corpos sexuados experimentem a diferença sexual, o que insiste no inconsciente é o que Freud chama de desejo de masculinidade, isto é, a aspiração de que o falo fosse mesmo universal e de que assim não existisse a diferença sexual e, mais ainda, que não tivéssemos de nos confrontar com essa impossibilidade de proposição e de equivalência entre os sexos, designada mais tarde por Lacan como inexistência da relação sexual. O inconsciente, portanto, não para de resistir à diferença sexual, que, para os corpos sexuados, se apresenta como o que propõe chamar de o inusitado da feminilidade. Por uma última vez, Freud retorna a Ferenczi, e mais particularmente ao texto sobre a finalização da análise, mencionado no início da parte 7 de A Análise Finita e a Infinita. A aspiração de Ferenczi, ressaltada por Freud, é de que uma análise bem-sucedida teria de ter dominado esses dois complexos. Fecha aspas, página 360, parágrafo 60. Esses dois complexos experimentados pelas mulheres e pelos homens, mas que fundamentalmente é um único complexo, né? O complexo de castração, ou mais especificamente do que o feminino, apresenta como radicalmente diferente, radicalmente outro. Então, é isso que nós vamos encontrar, né, do lado também do feminino, né, para os homens e para as mulheres, para além do binarismo, né, a própria aspiração masculina que insiste no inconsciente. Mais uma vez, Freud é crítico em relação a Ferenczi quando afirma que este último está sendo especialmente exigente, é um termo de Freud,
ao propor a finalização das análises como uma aceitação da feminilidade ou da diferença sexual. Nessa crítica, Freud tampouco deixa de interpretar o que, ao comentar a parte 2 de Análise Finita e a Infinita, eu indiquei como a transferência negativa de Ferenczi com relação a Freud como seu primeiro analista. Abre aspas. O homem não quer se submeter ao substituto do pai. Não quer lhe dever gratidão. Não quer aceitar a cura vinda da parte do médico. Página 360. Por fim, no último parágrafo de A Análise Finita e a Infinita, me parece preferir destacar a dimensão real da feminilidade, tomando sua recusa, inclusive, como um fator biológico, né? Ou seja, a referência freudiana à biologia vem marcar o quanto a diferença sexual aparece no desenvolvimento dos corpos como uma transformação e assim, pelo menos a princípio, biologicamente, é como se ela não existisse como tal. Assim, tal diferença só deixa de se impor aos corpos que, por sua vez, se valeriam até do inconsciente para resistirem a ela. Porém, Freud não me parece se deixar fascinar pelo que considera que aparece na biologia, ou mesmo pelo que insiste no inconsciente. É uma demonstração, a meu ver, do quanto Freud dá mostras de que crer no inconsciente é também ser sensível às peças, né, digamos assim, que o próprio inconsciente nos prega. Por exemplo, ao insistir que o falo é universal, quando, no real dos corpos sexuados, o que falha dessa universalização tampouco deixa de ser experimentado. A diferença sexual, ou mais especificamente, a feminilidade, convoca-nos ao que é impossível, né, de se inscrever, né, ou impossível de ter uma marca disso em termos da experiência, né? Então, a diferença sexual, ou mais especificamente a feminilidade, convoca-nos ao que é impossível de dizer, mesmo inconscientemente, mas que, por outro lado, não deixa de ser experimentado na diversidade dos corpos e nos modos de satisfação pulsional. Essa impossibilidade da inscrição e essa experiência, né, real em termos de gozo são, a meu ver, conjugadas por Freud no que ele mesmo chama de grande enigma da sexualidade humana. Fecha aspas, página 261, parágrafo 61. Passar por uma análise até chegar a seu fim e, mais ainda, perfazendo todo esse percurso, tornar-se analista é sempre, e eu acrescentaria, todo sempre, para ser mesmo sempre, convoca-nos ao infinito, né? Trata-se de, então, de fazer-se disponível para o enfrentamento desse enigma. Nesse contexto, a feminilidade acaba por se apresentar como mais um, segundo Freud, dos fatores no tratamento analítico. Para ser sensível ao infinito implicado nesse novo fator, que aparece inclusive no fim de análise, né, e que Freud deixa também para ser abordado no final de seu A Análise Finita e a Infinita. Não é sem razão que as últimas palavras desse texto são as seguintes: oferecemos, entre aspas, oferecemos ao analisante, né,
ao analisado todo o estímulo possível, né, para que ele pudesse reexaminar e mudar a sua postura com relação a ele, ou seja, em relação ao que eu chamaria então como o fator feminino. Mudar a postura em direção a ele, né, diferente do que propôs Ferenczi, não é dominar, né, o inconsciente, né? Não é dominar, né, esse fator, né? Inclusive acrescento, porque muitas coisas, muito poucas coisas, são tão masculinas quanto a dominação. Então, se você vai dominar para ter um controle maior, né, essa própria dominação nos leva a confrontar, né, com aquilo que é perturbador do ponto de vista, né, dos conflitos pulsionais. Então, essa mudança de postura, como o próprio Freud testemunha em A Análise Finita e a Infinita, se mostra quando um fim de análise nos permite nos deixarmos afetar até o infinito pelo enigma que o fator feminino demarca nos corpos sexuados. Então, a partir dessa referência ao feminino, né, eu concluo, né, a minha leitura comentada de A Análise Finita e a Infinita. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanharam a elaboração dessas videoaulas e que vão poder continuar acompanhando isso, né, ao longo aí, né, da formação de cada um. Muito obrigado.